Olá, turma. Eu sou a professora Roberta, do Laboratório de Práticas Psicomotoras. Hoje eu preparei esse vídeo explicativo com conteúdo referente à apostila número 1 do Laboratório de Práticas Psicomotoras do primeiro bimestre. Nós vamos falar um pouquinho sobre a psicomotricidade, o que é psicomotricidade e de que forma a psicomotricidade ajuda no desenvolvimento integral da criança e em sua aprendizagem. A psicomotricidade atua com uma visão mais ampla de que o homem cada vez mais deixa de ser percebido como um ser puramente biológico para ser concebido numa visão que considera também seus processos sociais, históricos e culturais. A psicomotricidade vai abordar o desenvolvimento integral da pessoa, não apenas o seu desenvolvimento físico, mas também a sua relação com os outros, a sua vida em sociedade, os seus processos históricos e a sua relação com a cultura. O ser humano é um complexo de emoções e ações propiciadas por meio do contato corporal nas atividades psicomotoras, que também favorece o desenvolvimento afetivo entre pessoas, o contato físico, as emoções e ações. Todo mundo sabe que a afetividade é fundamental para a aprendizagem. No momento em que a gente se sente seguro, se sente à vontade, né, que a gente conhece o professor, que a gente tem liberdade com o professor, a gente tem um bom relacionamento com o professor, a nossa capacidade de aprender, a nossa abertura para a aprendizagem, ela se torna maior. A educação psicomotora tem como objetivo principal incentivar a prática do movimento em todas as etapas da vida de uma criança. Então, a psicomotricidade vai incentivar o tempo todo a prática dos movimentos, entendendo que o movimento corporal, ele é fundamental para a aquisição de novas aprendizagens, para a organização no espaço, para o desenvolvimento do esquema corporal, para a criança se localizar, para a criança conseguir copiar do quadro e transpor para o caderno. Então, todo esse desenvolvimento corporal, ele é importante para a aquisição da leitura e da escrita, para o desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático e para as aprendizagens em geral que se dão na escola, né? Psicomotricidade é uma disciplina educativa, reeducativa e terapêutica. Nós vamos ver daqui a pouquinho a função de cada uma delas. Ou seja, a psicomotricidade quer destacar a relação existente entre a motricidade, ou seja, os movimentos, a mente e a afetividade, corpo, mente e emoção, e facilitar a abordagem global da criança por meio de uma técnica. A psicomotricidade contribui de maneira expressiva para a formação e estruturação do esquema corporal, que facilitará a orientação espacial. Então, trabalhar a psicomotricidade vai ajudar a criança a se localizar, a ter consciência do seu corpo, a se conhecer melhor, e tudo isso contribui para que ela aprenda com mais facilidade. Vamos entender um pouco de como essa palavra psicomotricidade se constitui e o que cada parte da palavra psicomotricidade representa. Então, o psi está relacionado à emoção, à afetividade, aos sentimentos. Dentro da psicomotricidade, é importante que a gente trabalhe a expressão das emoções, os sentimentos, como que a criança se sente, né, como que ela se expressa, estimulá-la para que ela se expresse suas emoções, e também construir relações afetivas entre crianças e crianças e crianças e professores. O co da palavra psicomotricidade está relacionado à cognição, inteligência. Então, são os aspectos ligados à nossa inteligência que devem ser trabalhados e estimulados através da psicomotricidade também. O motric, aqui na palavra psicomotricidade, representa o movimento humano. Então, são os nossos movimentos corporais, que acontecem o tempo todo, desde a barriga da mãe, a criança já se movimenta. E esses movimentos vão sendo ampliados, a criança vai adquirindo mais consciência corporal ao longo da vida e vai explorando os movimentos do seu corpo. E o final da palavra, a parte idade, de psicomotricidade, está relacionada às etapas da vida humana. Para cada idade, para cada etapa, há atividades específicas para estimular o desenvolvimento, seja o desenvolvimento das emoções, seja o desenvolvimento cognitivo, ou seja também o desenvolvimento corporal. A gente não pode, por exemplo, querer que um bebê com menos de 1 ano que ele ande antes de sentar.
que ele ande antes de rolar, que ele ande antes de engatinhar. Existem etapas do desenvolvimento do nosso corpo que são fundamentais para a conquista de novos movimentos. Então, é natural que a criança primeiro comece a se movimentar no berço, né? A rolar, você coloca o bebezinho numa posição e depois você encontra em outra. Por quê? Porque ele está explorando o corpo no espaço. Com o tempo, esse bebê já vai virar no berço. Passado mais um tempo, você já vai encontrar o bebê sentado, e com o passar do tempo ele já vai começar a engatinhar, até que num dado momento ele vai ficar de pé e vai andar. Isso é a aquisição da consciência corporal que a criança vai adquirindo com o passar do tempo. E aí, conforme as idades, né, vão avançando, outros movimentos vão sendo adquiridos. Área de atuação da psicomotricidade. Como eu falei lá em cima, existem várias áreas. A primeira delas é a educação psicomotora. É a ação educativa baseada e fundamentada num movimento natural, consciente e espontâneo, com a finalidade de normalizar, completar ou aperfeiçoar a conduta global da criança. Então, a educação psicomotora, ela auxilia nesse desenvolvimento natural do corpo da criança, né? Então, a gente vai ajudar somente a criança a desenvolver aquilo que ela já tem, as suas potencialidades. A reeducação psicomotora, ela já abrange os sujeitos desde a infância à idade adulta. Pode ser desenvolvida em caráter profilático quanto terapêutico. Então, se perceber que a criança passou por uma dificuldade, teve alguma lesão, parou de andar, teve uma queda e parou de andar, passou por uma cirurgia e perdeu parte dos movimentos, a reeducação psicomotora, ela vai trabalhar para retomar aqueles movimentos que, por alguma razão, ficaram impedidos, né? Ficaram, de alguma forma, deixaram de acontecer. A terapia psicomotora, ela é realizada através de uma programação de exercícios que envolvem atividades motoras, visomotoras, ligadas à visão, né? E emocionais. O trabalho visa melhorar o desenvolvimento corporal da criança, bem como a aprendizagem, a afetividade social, tornando-a estruturada para que possa se sentir mais segura e mais feliz. No nosso trabalho, enquanto professor de educação infantil e séries iniciais, nós vamos focar na educação psicomotora, que é o desenvolvimento natural dos aspectos corporais, emocionais, afetivos e sociais da criança e cognitivos, né, relacionados à inteligência, ao longo dos anos escolares. Aspectos trabalhados na psicomotricidade. Na psicomotricidade, nós trabalhamos a qualidade física. De que forma? Através de atividades envolvendo força, flexibilidade, agilidade, velocidade, coordenação motora, equilíbrio, noções de espaço, tempo e lateralidade. Então, de que forma que o professor vai fazer isso? Ele vai proporcionar, oferecer brincadeiras e atividades onde a criança tem que usar a força. Uma brincadeira de cabo de guerra, por exemplo. A força vai ser utilizada. Uma corrida para encher uma garrafa, a agilidade, a velocidade serão utilizadas, bem como a coordenação motora, porque se a criança não jogar água aos poucos, com cuidado, essa água vai entornar e ele não vai conseguir encher a garrafa. Uma brincadeira de amarelinha, por exemplo, pode ajudar a desenvolver o equilíbrio, a noção de espaço, porque tem que jogar a pedrinha na casa certa, tem que pular com um pé só na casa certa, tem momentos que tem que pular com os dois pés. A lateralidade, atividades envolvendo os movimentos das mãos, né? Qual é a mão dominante, qual é o lado dominante da criança, que lado que ele utiliza para pegar a bola, para escrever. A gente nunca deve modificar o lado que a criança utiliza. Então, se a criança utiliza mais o lado esquerdo, aquele é o lado determinante dela. E ela tem que continuar desenvolvendo as ações com o lado esquerdo. E se ela é destra, se ela utiliza o lado direito, nós temos que continuar mantendo o uso do lado direito. Antigamente era muito comum as pessoas quererem inverter, e isso mexe com toda a nossa organização cerebral. O nosso lado do cérebro que organiza os nossos movimentos corporais, eles não podem ser modificados. Aspecto afetivo e social. Então, a socialização e o desenvolvimento de traços de personalidade, como organização, disciplina, responsabilidade, coragem e solidariedade. De que forma que a gente pode trabalhar isso na psicomotricidade? Com jogos cooperativos, brincadeira em conjunto, onde não tem ganhador e perdedor, todos ganham, todos se auxiliam, todos colaboram para a conquista e o sucesso coletivo.
características cognitivas também. Então, através de jogos envolvendo contagem, envolvendo operações numéricas, eles auxiliam no desenvolvimento da capacidade de análise e o desenvolvimento da memória. Fazer pequenas comparações de grandezas e medidas, tudo isso auxilia no desenvolvimento das características cognitivas. Estruturas psicomotoras de base. Qual é a base da psicomotricidade? A locomoção. Então, é fundamental que nas atividades psicomotoras a gente trabalhe o deslocamento corporal de um lugar para o outro. Um exemplo disso é a brincadeira Macaquinho Andou, e as crianças têm que se deslocar e fazer os movimentos que foram pedidos. Manipulação, manuseio, habilidade de manuseio de objetos. Então, uma atividade de exemplo é cobra cega, que a criança tem que tentar pegar alguém, e quando ela pega pelo tato, ela tem que identificar através do manuseio quem é aquela criança. Tono corporal, que é o ajustamento da postura. Um exemplo da atividade é dançar com a bola na testa, onde a criança tem que ajustar o seu corpo junto ao corpo de outro colega, junto à testa de outro colega e a bola, para que a bola não caia. Lateralidade, que é a noção de direita e esquerda, como eu falei anteriormente, que é importante para a orientação espacial. Então, um exemplo de atividade é o brinquedo cantado rock pop, onde a música o tempo todo fala: põe a mão direita para frente, põe a mão direita para trás, põe o pé esquerdo para frente, põe o pé esquerdo para trás. Músicas, brincadeiras, onde a criança tem que identificar o seu lado esquerdo, o seu lado direito, favorece a compreensão da lateralidade e das noções de espaço. Coordenação motora fina, quando se trabalha com as extremidades dos segmentos, então, com as pontas dos dedos, com os dedos e as mãos. Isso é coordenação motora fina. Que atividade pode ser feita para trabalhar a coordenação motora fina? Jogar bola de gude, nariz de ferro e outras brincadeiras que envolvem o movimento dos dedos e das mãos. Coordenação motora grossa, quando se trabalha com a totalidade das mãos ou do corpo, são os movimentos amplos, os braços, as pernas. Jogar queimado, por exemplo, não é só a mão, para segurar a bola, tem todo o desenvolvimento do corpo envolvido. Você tem que correr, você tem que arremessar a bola, você corre de volta, tenta agarrar a bola para não ser queimado quando alguém joga do outro lado. Então, requer a coordenação motora mais ampla, envolvendo movimentos dos pés, das pernas, das mãos, dos braços e de todo o esquema corporal. Coordenação da dinâmica geral é a atuação conjunta do sistema nervoso central e da musculatura esquelética na execução do movimento. Temos a coordenação motora ampla e seletiva. E o exemplo disso é a brincadeira de carniça, onde um fica parado e o outro tem que pular por cima da outra criança, envolvendo todo o seu esquema corporal, todo o seu corpo em movimento. Equilíbrio é a capacidade de manter-se sobre uma base. Pode ser estático e dinâmico. Então, como eu dei o exemplo, amarelinha, andar sobre linhas, passar por cima de um banco, ou de uma corda, e se equilibrar o tempo todo em cima desses objetos. Ou equilibrar os objetos na cabeça, nas mãos, nas pontas dos dedos, também são atividades de equilíbrio. Esquema corporal é o conhecimento que temos do corpo em movimento, ou em posição estática em relação aos objetos e o espaço que o cerca. É através do desenvolvimento do esquema corporal que a criança toma consciência de seu corpo e das possibilidades de expressar-se por meio deste corpo. Exemplo de atividade é a raposa que gostava de comer capim. E existe uma série de outras atividades onde a criança tem que se localizar no espaço, como caça ao tesouro, tá quente, tá frio, e aí você vai dando pistas que está perto, que está longe, localização de objetos em determinados locais, acima da prateleira vermelha, abaixo da caixa de som, entre a caixa amarela e a caixa azul. E aí a criança vai percebendo a posição de cada objeto e a sua posição no espaço. Então, concluímos que a psicomotricidade é a relação entre o pensamento e a ação, envolvendo a emoção. A psicomotricidade favorece a criança uma relação consigo mesma, com o outro e com o mundo que a cerca, possibilitando-a um melhor conhecimento de seu corpo e de suas possibilidades. Daí a importância de se trabalhar a psicomotricidade na escola, principalmente através de jogos e brincadeiras, através de atividades lúdicas. É dessa forma que a gente trabalha a psicomotricidade na escola,
com as crianças, tanto das séries iniciais como da educação infantil, séries iniciais do ensino fundamental e da educação infantil. Pode-se afirmar, então, que a psicomotricidade, através de atividades afetivas, psicomotoras e sociopsicomotoras, constitui-se num fator de equilíbrio na vida das pessoas, expresso na interação entre espírito e corpo, entre mente e corpo, a afetividade e a energia, o indivíduo e o grupo, promovendo a totalidade do ser humano. Então, é fundamental que se trabalhe a psicomotricidade, porque ela auxilia no desenvolvimento total do ser humano, em seus diferentes aspectos, físicos, afetivos, sociais e culturais. E aí tem alguns exemplos de atividades psicomotoras, jogos, brincadeiras e atividades lúdicas. E também alguns benefícios da psicomotricidade na vida da criança, que basta vocês fazerem a leitura e vocês vão perceber o quanto a psicomotricidade auxilia no desenvolvimento integral das crianças e que esse desenvolvimento vai ser fundamental para a aquisição de novos conhecimentos ao longo da vida escolar. Nós vamos agora encerrar esse vídeo e no próximo eu explicarei as atividades que foram propostas. Espero ter contribuído para a aprendizagem de vocês. Um forte abraço e até a próxima aula.